Olá, amigo espectador de Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do videocast semanal do site formigaelétrica.com.br. O tema você já viu aí na abertura, a gente vai falar desse clássico dos mangás e animes Evangelion. Antes de começar, deixa aí o seu like no vídeo, mande um comentário pra gente falando sobre o que quer que você queira falar e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Então agora, Evangelion. Aliás, falando nisso, se você ainda não viu Evangelion, se você não faz ideia do que a gente está falando, então fique alerta porque a gente vai soltar uma renca de spoiler. Então assista a série, são só 26 episódios, que nem o Daniel disse, mais o The End of Evangelion, assiste e volta pra cá pra ouvir a nossa interpretação sobre o anime. Cara, foi pra Netflix, né? Ganhou uma força enorme, assim, 20 anos depois, né? Que eu sempre acreditei que quando fosse parar em um serviço de streaming, um serviço de larga escala para os novos tempos, a galera ia redescobrir Evangelion, porque apesar de ele ter uma temática comum à ficção científica japonesa, coisa de mecha, seres alienígenas e tudo mais, acho que a temática dele, o subtexto, que na verdade não é o texto, né, não tem nada de implícito aí, ele é atemporal. Sim, exatamente. E assim, é engraçado a gente pegar esse negócio de kaiju versus mecha e tal, que é simplesmente a superfície do negócio, né? Literalmente. Né? Porque nossos Evas, né, como são chamados os nossos robôs gigantes aqui, eles são seres biológicos cobertos com exoesqueleto, né? E aqui a gente não tem a menor pretensão de fazer um Evangelion Explained, a explicação de Evangelion completo, sua cronologia em 15 minutos, porque isso seria absolutamente impossível. Tem vídeos muito melhores sobre isso, se você quiser saber. A gente vai dar só um resuminho aqui e vamos dar nossa interpretação para aquilo que acontece no episódio 25 e 26, que é onde a série se fecha, mais o The End of Evangelion, que é uma espécie de, como diremos, remake do episódio 25 e 26, mas eles também ao mesmo tempo são complementares, né, de um jeito ou de outro. Essa também é uma interpretação possível. Também é uma boa, depois que você termina os 26 episódios, você assistir esse compacto de 1h07 antes de assistir o The End of Evangelion, porque eu acho que dá uma refrescada boa e não cansa, cara. Eu, pelo menos, assisti na sequência e foi... Não, Evangelion não cansa, né? Tanto é que no Japão, assim, isso aqui é o que a gente recebeu, né? Muita gente não tinha visto o The End nem o Rebuild, o Death and True, perdão, porque isso não chegou a nós 20 anos atrás, mas assim, o que você precisa saber tem até vídeo de brincadeira no YouTube sobre esse tipo de coisa. Se você quiser, você pode viver uma vida de produtos de merchandising de Evangelion, tamanho é o fenômeno no Japão. Mas assim, o mangá, isso também é importante a gente fazer essa diferenciação. O mangá, ele levou muito tempo para ser escrito pelo Hideaki Anno. O final é diferente deste volume aqui. Este volume que eu tô falando aqui, que eu tô me referindo, essa caixa que vocês veem, que é velha porque eu sou velho, eu comprei anos atrás, ela tem os 26 episódios. Esses 26 episódios foram concluídos muito antes do mangá, porque o autor demorou bastante para concluí-lo. Então a série já tinha terminado antes dos mangás. É um efeito Game of Thrones, para você que é mais jovem. Então, assim, não estranhe se você chegar ao fim do mangá e perceber que o anime é completamente diferente. E por que eu digo isso? Porque, de muitas formas, por incrível que possa parecer, por impressionante que seja as analogias e as metáforas do Hideaki Anno, eu particularmente acho que a conclusão do anime é melhor do que a conclusão do mangá, porque o autor se estendeu durante muito tempo e a perspectiva dele, dos temas que ele mesmo trabalhava, mudou bastante. Então, assim, ficou um senso de conclusão um pouco elusivo, coisa que eu particularmente não acho que o anime faz, embora o final do anime seja completamente abstrato e aberto à interpretação particular. Com certeza, com ecos aí de 2001, Odisseia no Espaço, né? A gente tava brincando aqui nos bastidores que se o David Lynch tivesse rodado o Pacific Rim, seria algo próximo de Evangelion, né? O David Lynch junto com o Gaspar Noé e, sei lá, o Terrence Malick, talvez. Terrence Malick é uma boa. Agora, pequena sinopse, né, para contextualizar, né, vai que, sei lá, muita gente deve ter visto e falou, mas caralho, como é que eu bolo uma sinopse de Evangelho, né? É difícil. Vamos lá, primeiro impacto, né, nós sabemos que existem vindos da tradição, esses conceitos vindos da tradição de Erich von Däniken, né, eram os deuses astronautas, e também de Star Trek, a nova geração. Sim. Né? Seres alienígenas semeiam a vida pelo universo,
Só que eles dividem suas sementes aí de lua branca e lua negra, né? A branca, que seria a de Adão, né, vai para os planetas que darão origem aos anjos, que são, entre aspas, kaijus, né, monstros gigantes. A lua negra, que é a de Lilith, né, que não por acaso tem 7 olhos, né, que é um símbolo de fases, né, muito forte, tanto na cabala como na psicanálise, sabe? Está completamente inserido dentro da tradição do zoroastrismo, né, das antigas religiões abraâmicas. E, enfim, a lua negra, que é a de Lilith, ela dá origem à vida como nós conhecemos, né? Nós aqui, humanos, animais e por aí vai. Só que por um erro, né, nós temos a lua branca e a lua negra caindo aqui na nossa Terra, né? E isso é o que dá origem àquilo que é chamado de primeiro impacto. Passado isso, a Terra ela tem o seu desenvolvimento normal, como nós conhecemos, até que em 2000 acontece o segundo impacto, que é quando os humanos encontram Adão na Antártida, né? E trazendo algo de Prometeu, né? Como eles vão pegar algo divino, né? A humanidade vai se apossar de algo que não pertence, acabam gerando um novo desastre, né? Que é o ressurgimento dos anjos, e para isso criam-se os Evas, né, para combater esses anjos, né? E aí que entra a superfície da série, né, que são esses Evas, né, que são esses seres biológicos cobertos com uma carapaça mecânica que vão lutar contra esses anjos, né? E acho que você pode continuar daí porque eu já falei demais, né? Você fala da coisa da superfície, além disso, tem também, você vê como, gente, Evangelion é um anime de analogias e metáforas do começo ao fim. Nada é o que parece, que é o que a gente está dizendo desde o início. Então, assim, além dessa questão da superfície, da carapaça dos Evas que esconde a sua verdadeira natureza, a gente também tem a própria base da Nerve, que fica no Geofront, que é uma instalação embaixo da Neo Tóquio, e que de início, nossa, super legal, uma cidade que se esconde e tudo mais, depois você descobre que aquele Geofront é fruto do impacto da lua negra de Lilith, que ficou ali e que é o último bastião de defesa da humanidade. Então isso por si só também já é uma outra metáfora. Por que isso é uma metáfora? Porque Daniel falou da lua branca e da lua negra. A lua branca de Adão carrega o que eles chamam de semente da vida, e a lua negra carrega o que eles chamam de semente do conhecimento. Por que isso? Porque a primeira raça, eles chamam de First Alien Race, que são deuses, né? Para todos os efeitos é um panteão. Aí de novo conectando aquela coisa dos panteões antigos, das religiões abraâmicas, né? Seres animistas até, que equivalem à tradição hebraica da vida, do conhecimento, a maçã, todos vocês conhecem a tradição bíblica. E só que assim, isso é importante por quê? Porque quando se adquire conhecimento da natureza da vida, é que os problemas começam, porque a expedição do Dr. Katsuragi, que é pai de uma das personagens mais importantes, de uma das protagonistas, a Tenente Katsuragi, eu ia chamar de capitã. Major, ó, errei a patente. A Major Katsuragi. Por quê? Porque é a partir daí que você percebe que esse contexto de kaiju, de robô gigante e tudo mais, na verdade é uma grande metáfora, é uma grande cortina de fumaça para percepção do ser humano de si mesmo. Quando cai essa ficha, você começa a trabalhar a ideia de que Evangelion não é um anime de ficção científica estritamente dito. Ele é um anime de ficção, ele é um anime existencialista cuja metáfora acontece através da ficção científica. Certeza. Bom, e aí, feito esse preâmbulo, a gente pode falar que o que a SEAL, né, que é a organização aí que meio que opera nas sombras, que serão os Illuminati, né, dentro do universo do Evangelion, eles tentam criar aquilo que convencionou se chamar na série de terceiro impacto, né, que é simplesmente levar a raça humana, levar a vida na Terra de volta à sopa primordial, acabando com todo o conceito de individualidade, né? O que tem a ver, agora que as coisas começam a complicar, se você não viu Evangelion ainda, né? O que tem muito a ver com aquilo que é chamado de campo AT dentro da série, né? Que é aquilo que, assim, a metáfora, tá? O campo AT é uma sigla para Absolute Terror, né? Que é nada mais, nada menos que aquilo que forma a nossa individualidade ou, trocando em miúdos, nosso ego, né? Exato. E é interessante que você falou da sopa primordial. Existe um material nos Evas que é o que conecta a mente dos seus pilotos aos Evas, que eles chamam de LCL, que
é o sangue de Lilith. Né? E isso é uma maneira de você dizer, a única forma de você combater aqueles que são indivíduos, que são os anjos, que é muito interessante porque não existem dois anjos com formas ou funções ou poderes iguais, todos eles agem de forma diferente. A única maneira de você fazer isso é se mesclando a seres gigantes que são parte de um... Na série é como se fosse um sistema de clonagem, mas de novo, a tecla de você desfazer qualquer ideia de individualidade. O que é um clone, senão uma repetição do seu próprio ser, sem o ego, né? Como você bem disse. Então, assim, quando a gente fala desse viés existencialista, a gente tem um personagem, desse viés existencialista e psicanalítico, a gente tem um personagem que é o ponto de convergência entre essas duas perspectivas, entre o existencialismo, que tem a ver com a percepção do ser humano, da sua espécie, da sua existência, do seu ser no mundo, e a psicanálise, que é a percepção do seu eu interior, assim, por lirismo, que me perdoe, que é o Shinji Ikari. Sim, sim. É o personagem que nos leva, né, por toda essa jornada, né, o que nos apresenta todos esses conceitos. Embora eu tenho que fazer uma crítica sobre a cadência narrativa de das jornadas individuais desses personagens, principalmente a do Shinji, porque a gente tem que realmente se pegar nessa parte mais cerebral / emocional da série. Porque se a gente for trocar em miúdos, essa jornada do Shinji, ela é meio chata, né? Ela é meio repetitiva no sentido de que, eu sou o protagonista relutante, eu não vou mais pilotar um EVA. Aí beleza, aí volta. Não, eu vou pilotar um EVA. Aí dali a pouco isso acontece de novo. Isso acontece de novo, isso acontece de novo. Enfim, a série ela tem o mérito de colocar assim, é claro que ela vai gastar muitos episódios para desenvolver esse pano de fundo e a gente entender o garoto, né? A gente não chega a ficar com raiva dele, né? Acho que a gente fica mais com raiva da Asuka do que dele, né? Investe muitos episódios aí para a construção do pano de fundo desse garoto assustado, desse garoto que tem uma condição psicológica, uma patologia que é explicada como o complexo de porco-espinho, né? Que se você se fecha, você machuca os outros. Se você se abre, você é machucado, né? Porque é um garoto que, sabe, tem esses problemas com o pai, que tem sua própria agenda motivacional dentro da série que não envolve essa criança, por sinal. A parte mais interessante, né? Exatamente. Agora, vamos lá. Eu acho que a gente pode, sei lá, se a gente começar a se perder nesses detalhes, se a gente for pegar a história do Gendo, né, e suas motivações e tal, a gente vai ficar a noite inteira aqui. É que, assim, o que vocês precisam saber, que é um negócio, assim, que não é tão aberto à interpretação, que é mais fato. Cada um desses personagens, em maior ou menor escala, eles apresentam algum tipo da expressão que você usou, de patologia psíquica. Então, no caso do Shinji, realmente, é uma jornada chatinha, e ela é chatinha porque ela é extremamente coerente com um personagem que é depressivo. Assim, o Shinji é a descrição de um caso grave de depressão escarrado, de abandono, de incapacidade de se relacionar afetivamente com as pessoas à sua volta, a incapacidade de assumir responsabilidade, a incapacidade de acreditar que ele tem um valor no mundo, seja como membro de uma coletividade, ou seja como indivíduo. Então, assim, ele é todos os tópicos de uma pessoa depressiva e em estado grave numa pessoa só. E aí você tem a Asuka, que sofre das suas próprias patologias, a Rei, que apesar de ser um produto, ela também sofre das suas patologias, o Gendo, a Major Katsuragi e por aí vai. Todos eles apresentam alguma perspectiva do embate entre a instrumentalidade e a visão do indivíduo, dos seres humanos, tentando sobreviver e mantendo a sua individualidade. A Seele, inclusive, que é um acrônimo na série, mas Seele em alemão significa soul, a alma, que é aquele, dentro da tradição bíblica, é a fagulha de Deus, que quando nós morremos vai e se une a Deus como uma coisa só. O que, do ponto de vista da psicanálise, é um problema muito sério, porque você se desfaz completamente de novo do seu ego, você se torna uma coisa amorfa e una com algo sobre o qual você não tem o menor controle, e que é um dos motivos do sofrimento do Shinji, né? Porque assim, ele é um personagem existencialista na medida em que ele percebe que o inferno são os outros. O inferno são os outros, né? E também o fato de que a vida não possui um valor intrínseco, que é algo que o pai dele demonstra para ele a duras penas, né? E que
retomar o controle da sua própria vida depende de si mesmo, mas que é algo muito difícil de se fazer quando você está no lugar em que ele está, né? Porque, enfim, você passou pelo processo terapêutico, eu também, e a gente entende que essa ação de você se recuperar desse processo dissociativo, de projetar o seu eu em outro lugar, é muito difícil. É muito difícil. Porque você permanece naquele limbo, que é um limbo de sofrimento, mas que de alguma forma é confortável, né? Exato. O que eu queria... Eu tenho uma interpretação, acredito que outras pessoas já tenham pensado nisso, mas... a partir do momento que o pano de fundo da série ele se vale de toda essa mitologia judaico-cristã, Lilith, Adão, e a questão do fruto do conhecimento e etc., isso tudo vai remeter ao Gênesis, né? Não é à toa que o nome da série é Neon Genesis Evangelion, na questão de que a raça humana ela paga pelo erro do seu primeiro ser humano, que é Adão, né? E nesse sentido, o que acontece? Nós vemos desde o início que os erros de uma raça ancestral que deu origem à humanidade, né, no caso, a lua negra e a lua branca colidindo na Terra, quando elas não deveriam estar compartilhando o mesmo planeta, gera um problema ali, mesmo que muitos anos depois, milhões de anos depois, ela gera um problema. A humanidade paga pelo erro dos seus pais. Quando a expedição do Katsuragi chega e causa o segundo impacto, também as gerações seguintes também pagam pelos erros dessa pessoa. E mais ainda, e aí que eu falo que Evangelion é um grande fractal sobre o peso de um legado. Porque cada um desses personagens está lidando com um problema diretamente relacionado ao seu pai ou à sua mãe, no caso da Aritsuko também, né, que tem o problema da mãe, né? E então, quando a gente olha assim de longe e percebe esse fractal, eu acho que Evangelion ele ganha um significado todo novo e assim, mesmo com todas aquelas lacunas que aparecem e vão aparecer se você não terminou de ver a série ou não viu ainda, né? E você até pode se sentir frustrado em ter que procurar materiais fora da série para se situar, como o próprio jogo de PlayStation 2, né? Que traz. Mas é o seguinte, quando você pega... Eu acho que para mim, essa questão do fractal e de uma geração que paga pelos erros da anterior, isso me traz, sabe, uma vontade tão louca de imergir ainda mais nesse universo que eu acho que compensa, cara. Toda essa piração de transmídia que Evangelion tem, pra mim é compensada por essa profundidade conceitual, cara. Além do que, a gente não podia terminar o programa sem falar da excelência visual que o Gainax... o estúdio Gainax conferiu para esse trabalho, porque, gente, a gente está falando de um negócio que nem está se propondo, por tudo que a gente falou, nem está se propondo em ser um negócio estritamente científico. Ele tem suas bases místicas, cabalísticas fortíssimas aqui. Só que, no entanto, cara, tudo que você vê dentro desta porra parece um trabalho de engenharia sólido, cara. Tudo que tá ali, coisa que você não vê em produtos audiovisuais que se propõem a ser mais pé no chão, a ser mais científicos, né? O que, aliás, vale a pena deixar essa vírgula, isso que o Daniel falou, para você que não assistiu ou está assistindo, preste atenção na forma dos Evas e pense um pouco nisso para entender o que ele está falando. E antes de continuar, inclusive, aproveitando que você já está falando, é porque aqui nos bastidores a gente sempre troca uma ideiazinha sobre o programa e você falou sobre a relação que você desenvolveu com a história, o background do próprio autor, o Hideaki Anno, e eu queria que você falasse sobre isso, porque, cara, isso é muito bacana, porque Evangelion só funciona se você se relaciona com ele. Exato. É o tipo de anime, ame ou odeie, e se você odiou, é porque de alguma forma é compreensível, talvez, eu acho, porque você não conseguiu se relacionar com as coisas que são tratadas aqui. E se você não consegue se relacionar, ou você... pare, porque ou você é uma pessoa de uma ignorância afortunada, ou você é uma pessoa de um nível de esclarecimento que só te coloca perto dos Budas, porque só assim. Mas, por favor. Tá, então, primeiro, né, só...
dando uma pequena contextualizada, é que eu vou primeiro explicar por que eu acho que Evangelion fez tanto sucesso, né? E por que algumas pessoas, sabe, você pode pegar milhares de pessoas por aí e falar, não, eu gosto de Evangelion, mas ela talvez não saiba explicar por que gosta. E nem precisa saber, mas na verdade eu tenho um palpite sobre o porquê isso acontece. Porque de uma certa forma, existem coisas imperceptíveis que nos conectam com esses personagens, com esses dramas e tal. Mesmo que a pessoa nunca tenha matutado sobre isso, nunca tenha pensado, porque esse cara é simpático, por que eu não vou com a cara daquele? E por aí vai. Então acho que Evangelion, ele, por ter esses personagens bem desenvolvidos, ele já te cativa, sabe, de um jeito inexplicável, mesmo você não entendendo direito algumas coisas que a série joga. Sobre o que o Rafael falou do Hideaki Anno, eu corri atrás de muitos vídeos, né, Evangelion Explained e etc., para ver se de repente a minha interpretação batia com a deles e tal, e para pegar coisas também que em determinado momento da série me fugiram, né, porque é muito normal viajar ali enquanto você assiste. E além dessa questão das patologias dissociativas, do complexo de porco-espinho, que nós já falamos aqui, da depressão e tal, eu descobri nessa peregrinação, nessa corrida aí pela internet, que o autor, ele estava colocando algo de si porque ele tinha uma condição clínica quando era criança que se chamava despersonalização, que é justamente você entender as coisas que estão acontecendo à sua volta, mesmo as suas emoções mais íntimas, senti-las como se não fosse com você, como se fosse uma coisa periférica a você. E pela primeira vez na minha vida eu vi alguém descrever um sentimento que eu tive quando eu era criança. E isso pra mim, mesmo depois de ter visto a série, mesmo depois de ter simpatizado, de ter acompanhado tudo isso, aí eu pude entender o porquê porque eu fiquei grudado nessa série até o final, mesmo não maratonando, né, porque tem alguns episódios que são difíceis, né, você sair de um e ir para outro. Então, gente, na boa, isso aqui é um testemunho muito pessoal que eu tô dando aqui sobre a minha relação com o Evangelion, mas eu acredito que ele sirva como incentivo para você que não viu, ou para você que viu rever também, né, e jogar um outro olhar para essa série, né? Não, cara, essa relação pessoal que você desenvolveu com a série, eu assisti Evangelion pela primeira vez quando eu era moleque. E quando a gente é moleque, assim, a gente não tem o estofo emocional que a gente precisa para compreender Evangelion por completo. A não ser que você já tenha sofrido um bocado, né, o que realmente seria uma pena. Mas assim, se eu assisto, por exemplo, através da minha formação como filósofo, cara, isso aqui é Nietzsche, isso aqui é Freud, isso aqui é Sartre, isso aqui é a Bíblia. Eu consigo fazer todas essas relações, mas é o que eu disse agora há pouco. Recentemente eu mesmo, e falo abertamente sobre isso, recentemente eu também passei por um processo terapêutico que foi muito importante para resolver muitas coisas para mim, e ver Evangelion, ver pelo que passa o Shinji, é uma forma de me relacionar, é uma forma de chegar a conclusões. Na verdade, eu não vou usar um termo tão técnico, eu vou usar um termo muito mais pessoal, de chegar às mesmas vitórias que o Shinji chega nos episódios 25 e 26. E é por isso que eu gosto tanto dessa conclusão dessa série aqui, que me faz, mesmo achando o End of Evangelion, mesmo achando o Death and True coisas legais, os episódios 25 e 26, a maneira como o Shinji se reconecta consigo mesmo, se reconecta com as pessoas à sua volta. Cara, assim, muita gente acha bobo, eu vejo muita gente comentando, é incoerente que o Shinji esteja no centro de um monte de pessoas, que algumas delas o trataram mal, como o seu pai, e o seu pai esteja aplaudindo. Cara, aquilo não é o pai dele. Aquilo é a imagem do pai dele dentro do Shinji, e ele se reconciliando com todo o sofrimento que o pai dele causou. Ele se reconciliando com o que a vida fez com ele. E ele dizendo para si mesmo, eu estou bem, eu posso seguir em frente. Cara, de falar isso mexe comigo. É muito foda, muito foda. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família.
É isso aí, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre Neon Genesis Evangelion, a obra-prima de Hideaki Anno. Não se esqueça de entrar no site formigaelétrica.com.br, baixe o nosso podcast do Spotify e do SoundCloud, FormigaCast. Mande e-mail para natela@formigaelétrica.com.br se você tiver sugestões, críticas, elogios para nos fazer. E para se inscrever no canal, é só clicar aqui na formiguinha em cima da cabeça do Daniel. E é isso, até semana que vem.